8 horas, 18 minutos em Natal. Minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é a Laíde Passaia. Ela é publicitária, empreendedora e faz parte do Partido Novo e está se colocando como pré-candidata à Câmara dos Deputados, um dos focos do Partido Novo nas eleições deste ano. Bom dia, Laíde. Bom dia, Diógenes. Por que você resolveu encarar o desafio e não só entrar na política? Você que é uma empreendedora de sucesso, uma publicitária reconhecida já no meio aqui em Natal, mãe, encarar a política num momento como este. Então, primeiro, obrigada pelo convite, tá aqui, tô adorando. Realmente é bem difícil a gente colocar o nome da gente, a gente expor o nome da gente ao público, principalmente no meio hoje, que a política hoje não é um meio muito bem-vindo. Eu mesmo sempre achei a política muito suja, triste, nojenta, não queria nem saber. Eu acho que esse ambiente foi realmente criado para que pessoas boas, de bem, realmente de bem, não chegassem perto e eles dominassem. E o que é que te fez mudar de ideia nesse ambiente inóspito, que não cheira muito bem para muita gente, encarar a política e tentar até se colocar na busca de um mandato eletivo? Eu tive a oportunidade de conhecer, a princípio, o Partido Novo. Quando eu vi sobre as ideias, sobre o Estatuto do Partido Novo, eu me apaixonei na hora. E vi assim, que tinha uma luz no fim do túnel e que se a gente ficasse apenas nas redes sociais, discutindo isso com amigos, em grupos de WhatsApp, isso não iria resolver. E é na política de hoje que a gente faz as mudanças, as verdadeiras mudanças. É nas leis, destituindo leis inúteis, é a gente fazendo leis novas com mais punição, leis mais duras, que a gente pode realmente fazer uma grande diferença para toda a população, inclusive para meus filhos, que é a minha maior causa de estar envolvida nisso tudo. Você disse que se apaixonou pelo Partido Novo, e o que é que lhe fez apaixonar? O que é que lhe chamou a atenção no Partido Novo? Então, na verdade, ele é totalmente diferente de todos os partidos, 100% deles. E ser diferente, para mim, é o grande diferencial. O Novo, por exemplo, ele é o único dos 35 partidos que não usa o fundo partidário, que é dinheiro do povo, de impostos, para financiar os partidos, e ele também não usa o fundo eleitoral, que é dinheiro do povo para financiar a campanha eleitoral. É isso que eu queria destacar, quer dizer, são dois fundos hoje. O partidário, que já existia, e foi criado o fundo eleitoral para gasto da campanha mais de 3 eleitoral. bilhões. Muita grana, hein? Muita grana. Que deveria estar sendo usada, na minha opinião, para educação, segurança e saúde. Coisa que a gente não tem no Brasil em nenhum estado. Aí eu lhe pergunto, sem esses recursos, vai dar para fazer campanha eleitoral? Vai dar para disputar? Vai dar para você competir com outros candidatos à Câmara dos Deputados? Exatamente. Aí onde está a diferença. A gente tem um produto excelente que se vende por si só. A maior dificuldade do Novo é conseguir chegar numa capilaridade maior. Mas quando as pessoas conhecem sobre o Partido Novo e sobre as ideias dele, como ele é diferente, aí sim a gente tem uma profundidade. É devagar, mas profundo. Mas eu não superficial. Mas eu insisto nesse ponto. Quer dizer, esses recursos do fundo partidário e também do fundo eleitoral não serviriam para que o Partido Novo tivesse um alcance maior, passasse a ser mais conhecido? Isso mesmo, serviria, seria maravilhoso. Mas o Novo, ele quer ser realmente diferente. Ele é diferente por isso. É um princípio. É um princípio. Por que eu vou usar o dinheiro do povo se eu não concordo com isso? Então a gente levanta essa bandeira, que a gente não vai usar o dinheiro dos impostos, e a gente vai fazer uma campanha limpa, uma campanha usando as redes sociais, usando o que a gente tem de recurso, amigos que vão se envolvendo. E essa é a nossa forma de divulgação. E a gente acredita que, até porque o Partido Novo foi lançado em 2015, em 2006 participou em 5 estados e elegeu em 4. Então ele já tem 4 parlamentares, vereadores, que estão fazendo um grande diferencial. Na primeira eleição que participou, o Novo já elegeu vereadores. Já elegeu 4 vereadores. Dentro desse perfil, né? Exatamente. Conseguiu. Não são políticos de carreira. O Novo, por exemplo, em vários diferenciais, não existe reeleição. Mais de uma reeleição, né? Só permite uma reeleição por categoria, né? Por cargo, né? Por cargo, função. Exatamente, por função. O Novo, os presidentes e diretórios não podem se candidatar, porque o diretório ele serve para fiscalizar os parlamentares. Então, ele é totalmente diferente. O funcionamento dele, né? Exatamente. Uma visão moderna da política. O Novo, a coligação do Novo é com o povo. Ele entende que os outros partidos são tão diferentes que ele não consegue se coligar. Então, a coligação dele, a preocupação dele é fazer a valorização do indivíduo. Você usou uma frase que os políticos tradicionais geralmente gostam. O meu compromisso é com o povo. Quando o Novo diz,
coligação é com o povo, vai além de uma possível demagogia, né? Muito além, porque realmente a gente não se coliga por tempo de TV, a gente não se coliga exatamente pelos princípios. Os nossos princípios são bem diferentes e a gente realmente não se coliga porque a gente, primeiro, não usa o fundo partidário, todos usam. Como é que eu vou me coligar com alguém que o pensamento é diferente? Você é pré-candidata a deputada federal e eu lhe pergunto, qual é a meta do Partido Novo para as eleições deste ano? A meta é 35, são 35 deputados federais em todo o país, em todo o país. É o foco dele porque ele acredita que é em Brasília que fazem-se as reais mudanças. Né? O Novo, por exemplo, ele é contra os privilégios, não é diminuição, não é reduzir, é contra. Ele acredita que todos são iguais perante a lei. Não tem que existir foro privilegiado, não tem que ter verba de gabinetes de R$185 mil para deputados federais, tem que ter uma redução de gastos para isso e a gente tem que respeitar o dinheiro do povo. Então, assim que a gente pensa. Outra coisa que você já tocou aí é a redução da burocracia na vida das pessoas, né? São tantas leis, algumas normas, leis, regras inúteis. Total. É meta também do Novo tentar discutir essas questões, o que é inútil, o que deve ser eficaz ou não na vida do cidadão. Exatamente. A gente tem que focar. Eu tenho uma experiência muito boa, a minha vida inteira sempre trabalhei em empresas privadas e eu gostaria muito de poder utilizar essa experiência para a gestão pública. Por exemplo, a gente tem uma bancada de 8 deputados federais aqui no Rio Grande do Norte e essa bancada aprovou uma lei junto com outros estados, né? E uma lei que a única lei que a bancada aprovou aqui no Rio Grande do Norte foi o Dia do Ciclista. Muito bom, né, Dia do Ciclista, mas o que é que isso faz diferença para a quarta cidade mais violenta do Brasil, do mundo, aliás? Então, acredito que a gente, em vez de estar pensando besteira, né, ter um custo de 12 milhões nesses deputados até hoje, em 3 anos de mandato, para fazer uma lei do Dia do Ciclista. Eu acho que a gente poderia ser menos leis inúteis e mais foco na população. Eu entrevistei o João Amoedo aqui, que é o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, e uma das coisas que ele me falou aqui na ocasião foi o peso do Estado na vida do cidadão, e ele falava na questão da carga tributária, simplificação de impostos. Eu pergunto isso porque nós estamos aí numa discussão sobre diminuir o preço de combustível, e o grande problema são os impostos em cima do preço da gasolina, do diesel e do álcool. É uma das metas também a discussão da redução da carga tributária, né? Exatamente, diminuição dos impostos, isso é fundamental. O Estado, ele precisa de muito tributo, ele precisa de muitos impostos para sobreviver, porque ele é muito grande. O Estado de hoje, ele não gera renda. Quem gera renda são os indivíduos, são as pessoas, os cidadãos. Então, a gente tem que dar liberdade para ele, diminuir os impostos, diminuir o Estado, para que ele foque apenas na educação, na segurança e na saúde, para que o dinheiro fique mais com o cidadão, para que ele possa gerar renda, para que ele possa empreender, para ele poder crescer. E a desburocratização é fundamental para que ele possa empreender. Por exemplo, o MEI, um projeto maravilhoso, você é isento de vários impostos, mas hoje no Brasil mais de 50% estão inadimplentes porque não consegue pagar R$50 por mês. Pois é. Então não adianta você iniciar um projeto, mas, por exemplo, você vai financiar um carro, você paga 2 vezes o carro, você vai comprar um fotógrafo que quer iniciar como MEI, vai comprar uma câmera fotográfica, ele é sobretaxado porque o material é importado, ele vai precisar comprar um pendrive, vai precisar comprar um computador, tudo sobretaxado, gasolina 60% de imposto agregado. Então, como sobreviver, como empreender num país desse? É praticamente impossível. E o governo ainda trata todos os empresários, empreendedores, MEI, etc., como um criminoso. Porque ele impera com os impostos, ele impera com a burocracia, ele simplesmente impede, ele não deixa a pessoa crescer. Às vezes um verdadeiro massacre, né? Dados do IBGE apontam que 90% das empresas individuais, das PJs individuais, elas não sobrevivem ao primeiro ano, né? Pois é, exatamente por isso. Porque você não tem que fazer só um incentivo na hora de abrir, você tem que fazer toda uma mudança no Estado para que você possa realmente conseguir sobreviver. Hoje a palavra é tentar sobreviver, nem ganhar dinheiro. Na verdade, só corrigir o dado. O IBGE aponta que 90% das empresas que fecham no país, elas não têm um ano de vida, não tem um ano. Então a mortalidade dessas empresas é muito alta grande no primeiro ano, né? Exatamente. O Brasil o brasileiro é muito trabalhador, o nordestino é muito trabalhador, mas conseguir sobreviver no estado, por exemplo, Rio Grande do Norte, que não incentiva nada. Eu fui agora a Recife, você tem várias indústrias, a Fiat,
lá crescendo cada vez mais. Aqui você não tem nada, nem o hub veio. Outra coisa é a qualificação, né, técnica de profissionais para que eles possam sobreviver num ambiente Isso. Eu defendo muito a mais questão, liberal. eu defendo muito a questão da educação de base. Eu acho que o governo federal investiu muito tempo nas IEFs e nas universidades, com questão de cotas, etc., mas esqueceu totalmente da educação de base. Sem educação de base, você não chega no UFRN. Né? Segurança pública. Você tem qual a sua ideia de segurança pública, Laíde Passaia? A segurança pública é uma coisa que a gente vive no dia a dia, né? Nós todos. Por exemplo, eu fui assaltada com 3 meses de gravidez, tive que levantar a barriga, 4 meses, que não tinha muito, para o cara baixar a arma para mim, dizendo: eu estou grávida, por favor, não me mate. Então, é um desespero a gente morar hoje aqui em Natal, a gente vive em situação de guerra. Eu acredito que a gente tem que ter uma política de leis mais duras, né? Você tem hoje essas audiências de custódia que solta todo mundo, você tem que ter leis mais duras. Se o bandido não tiver medo de punição, ele vale a pena no Brasil. 10% dos casos de criminalidade são avaliados. 3% praticamente são presos. E o Estatuto do Desarmamento? Eu já ouvi algumas pessoas do Partido Novo defendendo, inclusive, mudanças no Estatuto. Qual é a sua opinião? Eu acredito na liberdade do cidadão. Ele tem o direito de se defender. Ele tem o direito de portar armas. Inclusive, para você ter uma arma, a ideia é que você passe por teste psicológico, que você pague, você tenha o porte de arma naturalmente. Eu me lembro que eu era pequenininha, até na época de Maurílio Pinto, que a gente fez esse comentário. Perdemos nesse final de semana. Isso, Maurílio. Sentimentos. A gente brincava na pracinha, a gente brincava na rua. Eu duvido hoje uma pessoa deixar um filho andar de ônibus com 10, 11, 12 anos ou brincar numa pracinha. É praticamente impossível. A gente vê ontem mesmo um assaltante na frente de escola roubando o pai ou mãe. Então, assim, o cidadão foi desarmado e quem está muito bem armado hoje são os bandidos. A gente não corre o risco de um faroeste? Bandido armado, cidadão armado, e a gente vê aí um aumento das cenas de violência nas cidades? Então, a arma em si, ele não mata, né? Eu posso pegar um carro e matar alguém, eu posso pegar uma faca e matar alguém. Então, a questão da arma, ela serve para se defender. Eu acho que a gente tem a obrigação de dar essa liberdade para as pessoas. O Partido Novo vai ter candidato a governador, senador aqui no Rio Grande do Norte? Infelizmente, não. O foco do Partido Novo no Brasil é realmente eleger deputados federais. Esse é o foco dele hoje. Ele tem toda uma temática, por exemplo, o Partido Novo é o único que tem um processo seletivo, que eu passei por quase 7 meses para passar nesse processo. Não foi só focado... seu desejo de ser pré-candidata a deputado federal, não? Você passou por esse processo seletivo? Passei. Né? O processo seletivo ele é válido para todos que quiserem se candidatar ao Partido Novo. Ele quer ter meio que um selo de qualidade. É para valer mesmo esse Rapaz, processo viu? seletivo? Como é que ele se dá esse processo seletivo? Então, são 4 etapas. A primeira etapa a gente faz prova, vídeo, para falar quais são as suas ideias em cima do partido. A gente manda o currículo. A segunda etapa a gente faz uma sabatina via Skype com 3 presidentes diretórios do Brasil, para saber se você realmente comunga com as ideias do partido, se você cortaria seus privilégios, porque no Partido Novo todos os parlamentares cortam, eles têm a meta de cortar 50% de verba de gabinete. Os vereadores do Novo, por exemplo, em São Paulo, todos eles, ninguém usa carro oficial, nem motorista, é dispensado. Então, você tem direito a 25 assessores, usam 6, 7... Porque, exatamente para dar o exemplo. Esse é o modelo que a bancada do Novo, eventualmente eleita, vai levar para Brasília. Isso, dá o exemplo. A terceira etapa que eu fiz foi... Metas e eventos, Facebook, você colocava, você expôs seu rosto para ver se você aguentava o tranco. Aí adorei, foi a parte que eu mais gostei. E a quarta etapa, que é treinamento, né? A gente tinha uns 20 vídeos, mais ou menos, de 1 hora sobre direito legislativo. A exposição, você sabe, você disse que gostou da terceira etapa aí, que foi a exposição em redes sociais, aquela coisa toda, que você entende muito bem, porque você é do ramo. Mas a exposição, ela é para o bem e para o mal, nessa questão de rede social. Como é que você trata a crítica, o xingamento, às vezes, que acontece? Acontece. Como é que você caminha nesse ambiente nosso que é as redes sociais? Então, em primeiro lugar, eu estou amando porque eu sou diferente. Então, assim, eu não mamo na teta do governo, eu nunca dependi do governo para nada. Ao contrário, eu fico lá na minha filinha, esperando a burocracia.
Enfim, então isso para mim é muito fácil, né? De expor e mostrar o que eu realmente acredito. Como eu acredito muito. Se colocar até no lugar do cidadão comum. Exatamente. Você e quem está ouvindo, a gente, nós é que pagamos a esse governo corrupto, que não dá nada em troca. Então isso é revoltante. Essa revolta me dá um embrulho no estômago e uma força de vontade muito grande de realmente conseguir fazer uma mudança. É isso aí. Eu conversei com a Laíde Passaia, jovem empresária, empreendedora, publicitária, ela que está se colocando como pré-candidata a deputada federal nas eleições deste ano pelo Partido Novo, que tem uma série de práticas aí inovadoras e diferenciais que tem chamado a atenção do público de uma maneira geral. Não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em todo o país. A presença do Novo é muito grande, né, nas redes sociais. Isso, é o maior partido hoje nas redes sociais, né? Muita gente fala, o partido Nanico. Mas é um partido que começou agora. Então ele tem no Brasil há 1 ano e ele é o maior de todas as redes sociais, o maior de engajamento também, isso é muito importante. João Moedo está com 1% das intenções de voto. Isso desmotiva a ação de quem faz o Novo? Ao contrário, porque exatamente por nós não usarmos o fundo partidário, ser um partido totalmente novo, é muito bom, porque ele está na frente de Flávio Rocha, na frente de Henrique Meirelles, que já estão aí com nomes mais conhecidos. Então, e é exatamente o que eu falei no começo. A gente não tem dificuldade de ser conhecido, mas depois que é conhecido, as pessoas amam. É isso aí. Obrigada, Laíde Passaia, obrigada por sua entrevista aqui no Jornal 96. Muito obrigada a você. É isso aí. A todos um bom dia. Jornal 96 está acabando. Logo mais no RN Acontece da Band, eu vou entrevistar o vereador Dixon Nasser Júnior, do PSDB. Não perca, RN Acontece com Diógenes Dantas, 12h10 na Band. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem Padre Nunes com o Fé na Vida. Tchau, até amanhã.